Olá, hoje nós vamos começar o estudo dos capítulos 4 a 6 do livro de Jó, versículos 1 a 11 do capítulo 4. Elifaz foi o menos cáustico dos três amigos de Jó, pelo menos na sua primeira declaração. Essas palavras iniciais, que supõem que Jó é inocente, e ele é elogiado por ser um mestre da sabedoria. Mas no quinto versículo, ele é advertido a não deixar de aplicar a si mesmo o que tinha ensinado a outros. Embora o conselho de Elifaz incluísse observações verdadeiras, elas não conseguiram tratar do motivo da condição de Jó. O conselho de Elifaz pretendia ser um encorajamento para Jó e um chamado amável à autorreflexão. Entretanto, pode ter dado a entender que os filhos de Jó mereceram aquilo que colheram. Elifaz diz que os que semeiam o mal, isso mesmo eles colhem. E isso é uma verdade de sabedoria que não pode ser negada. Porém, não quer dizer que as pessoas boas e justas não sofrem, pois desde a morte de Abel, nunca foi verdade que os inocentes jamais perecem. Típico das demonstrações de sabedoria, Elifaz se volta à natureza para demonstrar a sua verdade. Até um animal poderoso como o leão é incapaz de alterar a lei natural das coisas para proteger os seus filhotes. Um homem como Jó não pode alterar o funcionamento da lei moral, assim como o leão não pode alterar a lei natural. Versículos 12 a 21 do capítulo 4. Elifaz alega ter recebido uma revelação divina por meio de um sonho. Seu conselho a Jó está baseado nessa experiência mística, que lhe causou arrepio. A pergunta básica não era se o homem é mais justo do que Deus, e sim se ele pode ser verdadeiramente justo e puro diante do seu Criador. Ninguém pode fazer reivindicações especiais a Deus com base em sua suposta integridade moral total. Ele faz argumento que até os anjos são falhos diante de Deus. Então, o conjunto de sofrimentos devastadores deveria levar Jó, um homem mortal, a buscar Deus por ajuda, em vez de presumir o direito de protestar contra ele. O ponto de Elifaz aqui era que, em razão das pessoas não serem impecáveis diante de Deus, elas podem esperar dificuldades nesta vida, até mesmo tragédias e morte. As pessoas precisam adquirir sabedoria divina para viver de forma apropriada diante de Deus. Agora nós vamos estudar o capítulo 5, versículos 1 a 7 do capítulo 5. Segundo Elifaz, nenhum dos anjos iriam ajudar a Jó e que as tribulações não surgem espontaneamente como uma erva daninha qualquer, mas foram plantadas por aqueles que as colhem. Em vez de ficar irado ou ressentido, Jó deveria compreender que a aflição faz parte do ciclo da vida humana. Versículos 8 a 16. Elifaz, apesar de ser o mais compreensivo dos três amigos, não chega a ser consolador, porque não reconhece a extraordinária submissão a Deus já demonstrada por Jó. A facilidade com que admite os sofrimentos de Jó como fruto de seu pecado pessoal impede de atuar como verdadeiro consolador. A solução para Jó era voltar-se para Deus e arrepender-se, pensava seu amigo. Todo o argumento de Elifaz está baseado na perfeição moral de Deus, por isso ele exaltou a grandeza e a bondade do Criador. Versículos 17 a 27. Elifaz dá um toque positivo ao seu conselho quando diz como é agradável e desejável a situação daquele que Deus ama o suficiente para corrigir. Se tão somente admitisse seu pecado, Jó poderia ser feliz novamente, era o conselho. Elifaz sugeriu que Jó necessitava de disciplina divina, por isso devia suportar alegremente sua situação. Em seguida, Deus novamente o abençoaria com paz, prosperidade e uma grande família. Para Elifaz, assim como para Jó, a evidência de uma piedade pessoal era vista em bênçãos exteriores da parte de Deus. Até mesmo a criação estaria em harmonia com um homem cujo relacionamento com Deus é corrigido pelo processo disciplinador divino. Elifaz exortou a Jó a empregar os princípios comprovados e verdadeiros que ele acabara de aplicar à condição de Jó. E ao fazer isso, Jó entenderia porque Deus o disciplinava e seria capaz de suportar isso de forma proveitosa. Agora nós vamos estudar o capítulo 6, versículos 1 a 4 do capítulo 6. Jó responde a Elifaz e o repreende por proferir palavras presunçosas e insensíveis, até mesmo falsas, acerca dele. Como se não bastasse todo o seu sofrimento físico e sua esposa provocadora, ele teve de responder à ignorância e insensibilidade de seu amigo ao expressar sua frustração. O peso do fardo de Jó produziu a dureza de suas palavras. Ele reconheceu que tinha falado duramente e de forma irrefletida sobre o dia do seu nascimento.
Jó queria que sua ira, sua lamentação, sua dor fosse colocada na balança juntamente com sua calamidade para ver o que era mais pesado, significando que não se lamentava injustamente e sem razão, e desejava que a aflição fosse colocada numa balança com a areia do mar para determinar qual era mais pesada, significando que os sofrimentos eram pesados demais. Jó esperava mostrar aos amigos o quão difícil era sua situação. Como geralmente acontece, não procuraram compreender ou avaliar o que ele enfrentava. Pelo contrário, estavam começando a encontrar falhas e mesmo acusá-lo de ser a causa de seus próprios problemas. Seu pedido era de que estimassem as coisas de forma justa antes de condená-lo, pois podia dizer pela resposta de Elifaz que não havia verdadeira compreensão ou simpatia da parte dele pelo seu presente estado. Versículo 5. O zurro do jumento e o mugido do boi são indicações de que estes estão famintos, sedentos ou com alguma outra necessidade. E assim os sofrimentos e dores de Jó indicavam que ele estava num grave estado de miséria e necessidade de livramento, e que havia uma forte razão para o seu lamento. Versículos 6 e 7. Aquilo que é insípido não pode ser saboreado até que seja temperado com sal, e a clara do ovo deve ser temperada para ser saboreada. Da mesma forma, Jó necessitava ser livrado de seus sofrimentos e dores para voltar ao normal e desejar viver. Ele estava dizendo que o sofrimento e a lamentação se completam. Pode ser também que tivesse em mente o discurso de Elifaz, e assim comparou o discurso a uma comida insípida. Os sofrimentos de Jó eram tão repugnantes para ele como a comida, e insípidos como a clara do ovo. Versículos 8 a 10. Apesar de Jó lamentar o seu nascimento, somente agora ele expressa a esperança da morte, pela mão de Deus, não pela sua, para aliviar o seu sofrimento. O único consolo era o intenso alívio da dor de que a morte lhe traria. Ele afirma continuamente com firmeza sua fé no Senhor. Nota-se nesta passagem que Jó acreditava em uma bem-aventurada vida no além. Se Deus concedesse o desejo de Jó de ser quebrantado e acabasse com ele, isso aliviaria o seu sofrimento e confirmaria sua inocência. Versículos 11 a 13. A ideia de Jó era de que não havia mais esperança de continuar resistindo ou suportando, pois não era tão forte como as pedras, nem sua carne como o bronze. Sua força se fora e sua sabedoria o deixara, e ele não sabia mais o que fazer. As forças de Jó estavam esgotadas, não havendo mais esperanças de restauração, e sua paciência também estava no fim, e só esperava pela morte. Versículos 14 a 23. Jó compara os seus amigos a ribeiros que, avolumados pelas águas da neve e da geada no inverno, passam a ficar secos no verão, tornando-se em frustração para as caravanas árabes que se precipitam até eles, para então conhecer a mais amarga das desilusões e que perecem depois no deserto por falta de água. Jó também se sentiu privado daquela simpatia humana que seria sua única inspiração na hora da aflição, aquilo que verdadeiros amigos deviam oferecer. O horror causado pela contemplação da miséria de Jó e o medo de tomar o partido de quem aparentemente estava sendo castigado por Deus paralisaram a simpatia desses amigos de Jó. Jó nunca tinha pedido favores especiais a seus amigos, certamente eles podiam pelo menos mostrar lealdade. Versículos 24 a 30. A diferença entre Jó e seus amigos é resumida nesses versículos. As declarações desses amigos são formalmente corretas, mas não se aplicam necessariamente a Jó. Na verdade, os amigos o acusaram falsamente de ter vivido uma vida pecaminosa. Jó insiste em ter falado palavras honestas acerca de sua vida. Ele não tinha esquecido Deus e nem vivido libertinamente. Nós terminamos aqui o estudo dos capítulos 4 a 6 do livro de Jó.